E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juiz sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lemos a palavra do Senhor e o Senhor garante que pelo ouvir nós teremos cada vez mais fé de ouvir a sua palavra. E nesse momento eu peço que o poder do seu Espírito que está no meio de nós possa fazer a revelação dela, trazendo a edificação em nosso corpo, para que nós possamos entender e poder ser capacitados pelo seu Espírito para a honra e glória do seu nome. Amém? Pode sentar, querido. Se quiser fazer barulho e glorificar o Senhor, pode. Porque o Senhor está aguardando a nossa glorificação. E dentro desse verso, onde Paulo coloca os romanos, que fala justamente sobre por um entrou o pecado, por um homem entrou o pecado, e por outro homem também saiu o pecado da vida. Isso é fato. Porque entenda só uma coisa: Adão foi quem pecou. Mas quem era responsável pela Eva? Adão. Então Adão que pecou. Porque ele poderia ter conduzido melhor a Eva. Poderia ter falado mais para ela, falar, não pode, daquela você não mexe. E ter insistido. Mas estava sobre ele a guarda de Eva. Então ele foi responsabilizado pelo pecado do mundo. E quando o Senhor colocou no jardim do Éden toda a ocasião de poder fazer o projeto de Deus, ele queria que tudo fosse perfeito. E colocou a perfeição lá em tudo. E pediu até para Adão dar nome em todos os animais. E Adão teve a capacidade de dar nome a todos os animais. E aí Deus falou, eu não achei entre nenhum que poderia ser a sua ajudadora. Eu farei uma ajudadora para você da sua própria carne. E daí em diante tudo aconteceu, onde a serpente conduziu a Eva a pecar e ele pecou junto. E daquele tempo em diante, todos, indistintamente no mundo, são pecadores. Todos são pecadores. Nós éramos pecadores. Todas as pessoas que da origem de Adão, que saíram da linhagem de Adão, que somos nós, que foi simplesmente criado depois dos seus filhos, e a linhagem, diz a palavra de Deus, que teve Abel e Caim, depois do pecou, um é pecador, mas teve mais um filho da linhagem de Sete, que foi o filho de Adão, que é a linhagem que nós seguimos. Então nós somos filhos de Sete, que foi filho de Adão. E diante desse pecado que foi instituído perante a terra, aonde nós estamos, todos nós estamos submetidos sobre o mesmo pecado. Então a palavra de Deus diz, não há um justo sequer na terra. Não há um justo sequer na terra.
E aí nós somos levados como escravos. E todos aqueles que ainda não entenderam quem é Jesus Cristo na vida, continuam sendo escravos. Não é a atitude da pessoa, entenda só. Entenda que isso é profundo e profético. Não é a atitude da pessoa que condena ela no mundo. Não é essa a atitude que condena ela. O que condena ela é não aceitar Cristo. Ela pode até ter uma vida abundante, pode fazer o bem, pode fazer obras, pode fazer o que for. Mas se ela não aceita Jesus Cristo, não aceitou a graça. Não superabunda a graça na vida dela. Ela continua ainda sendo escrava do mundo. Porque o que liberta nossas vidas é Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então nós temos a afinidade de poder crer em Jesus Cristo e ser batizado. Aí a condição da salvação, de podermos estar com o Senhor, porque nós todos somos filhos do pecado. Aí a pessoa passa a vida inteira falando assim: não, eu sou bom, eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, mas não aceitou Jesus Cristo, continua sendo escravo. A condição de nós podermos ser libertos foi a graça que o Senhor Jesus trouxe para nossas vidas. Foi a libertação que Ele deu para nós, que pelo nome dEle nós seremos salvos, se nós acreditarmos essa profecia em nossas vidas. Por isso que ainda existem muitas pessoas que não estão sempre no desenrolar do dia, estão sempre por um dia próximo, mas tem que desenrolar ele, tem que fazer as coisas acontecerem. E às vezes passa um dia, passa outro, e não consegue desenrolar, não consegue passar, não consegue ter paz, não consegue ter harmonia espiritual, não consegue porque ainda continua escravo. Enquanto Jesus Cristo não reinar na vida da pessoa, ela continua sendo escrava do mundo. Porque o que liberta da escravidão é o nome de Jesus e é crer nele. Não tem outra forma. E muitas pessoas continuam ainda sendo escravas. Porque aquelas que verdadeiramente entendem o poder de Jesus Cristo na vida, negam-se a si mesmo e vivem da palavra. E vivendo a palavra, a sua vida será abundante. Porque Cristo vai trazer abundância, Cristo vai trazer a verdade. Deus vai te dar o conhecimento de saber aquilo que você tem de melhor. Porque nós estamos às vezes criando minhoca no mundo para ver se ela cresce, para você poder fazer alguma coisa com ela. Mas o nosso mundo não é para criar minhoca, o nosso mundo é para glorificar a Deus. E muitas pessoas não entenderam ainda o raciocínio da Bíblia. Todos nós, indistintamente, quando nascemos, somos pecadores. Aí você fala: mas eu nasci em berço evangélico, eu nasci perante o altar, que é estar com Cristo. Meus pais, quando aceitam Cristo, por exemplo, a minha linhagem, hoje, por aceitar na verdade Cristo, nós vivemos da palavra de Deus, e vivemos em comunhão. Os nossos filhos, eles estão da linhagem de Cristo. Então eles são ensinados dessa maneira. E todos nós que não aceitamos Cristo, a nossa linhagem continua sendo pecadora. Ainda continua sendo pecadora. E nós precisamos inverter isso. E isso é o que dá a ligação com o reino de Deus. Porque quando nós aceitamos Cristo, nós quebramos o jugo do pecado. Porque aí nós adotamos para nós o sacrifício que Cristo fez. Quando nós adotamos o sacrifício que Cristo fez por a minha vida, nós aceitamos Ele. E aí Ele quebra todo o jugo, Ele quebra toda a cadeia de nossas vidas, Ele quebra todo o mal, Ele quebra toda a potestade que pode estar na nossa vida. Mas quando nós não entendemos isso e continuamos a participar das coisas espirituais do mundo, entenda, não é a nossa
muitas pessoas falam, a pessoa está vivendo isso, a pessoa está vivendo aquilo, estão apontando para isso. Não é a vida, é o querer Cristo, o aceitar Cristo. Quando a pessoa aceita Cristo, ela se transforma naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor diz que ela seria. Porque aí a pessoa aceitando Cristo, ela começa a viver as bem-aventuranças. Aí tudo que está escrito na palavra de Deus começa a acontecer na vida da pessoa. Aí Deus começa a tomar conta, começa a colocar os anjos ao redor das pessoas, começa a proteger a vida das pessoas, começa a eliminar os problemas. Aí começa a vida começar a ter sentido. Por que eu não aceitei Cristo há muito tempo atrás? Querido, se eu pensar assim, muito tempo atrás, eu falei, puxa vida, por que eu não conheci Cristo há muito tempo atrás? Mas essa é a grande jogada do mundo espiritual. Se nós não entendermos quem é Cristo na nossa razão de vida, nós continuamos sendo escravos. Não adianta nós queremos viver uma vida que não é de Jesus Cristo, nós vamos continuar sendo escravos, porque Cristo nos liberta, é Ele que nos liberta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós só vamos chegar a Deus através dEle, se nós acreditarmos nele, porque senão nós vamos simplesmente ser vomitados. Queridos, outro dia eu falei aqui, vai ter pastor que vai simplesmente chegar na frente de Cristo, ou eu sou assim, né? Tem muitos pastores assim. Eu sou pastor. E quando chegaram na frente de Jesus Cristo, Jesus Cristo falou, eu te conheço. Como não? Aqui a sua palavra de Deus. Eu profetizei, eu impus as mãos sobre os enfermos, eles foram curados. Ele falou, você não impôs nada, a sua mão não vale nada. O que você fez não vale nada. O que tem valor é o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não vai para o Serasa, querido. Não vai. Se fala o nome de Jesus, o diabo sai. Ele tem que sair. Se você acreditar a sua fé em Cristo, não é o nome de Jesus que vai para o Serasa, não. Não é o nome dele, do santo, que vai simplesmente ser envergonhado. Não, ele vai simplesmente fazer a obra acontecer. Ele vai fazer aquele milagre acontecer, porque foi colocado e creu no nome de Cristo, no nome de Jesus Cristo. E vai acontecer o milagre, porque o nome dele não vai ser abalado. Aí as pessoas falam, não, eu coloquei a mão sobre os enfermos. Você pode colocar a tua mão quando você quiser. Se o nome de Cristo não estiver na frente, querido, esqueça. Você pode simplesmente fazer muitas coisas, mas se o nome de Jesus Cristo não for colocado na grande alegria que é de ser honrado, de ser glorificado, não vai adiantar nada. Você pode simplesmente fazer o que você quiser, pode fazer jejum, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se não for para a exaltação do nome de Cristo, não vai acontecer. E muitas pessoas, em muitos lugares, estão omitindo o nome de Cristo. Estão simplesmente celebrando outros nomes. Nós sabemos que há no meio evangélico que muitos pastores dizem que são eles e estão sendo glorificados o nome das pessoas. Fulano de tal é tal coisa. Fulano de tal faz trabalho de libertação. Fulano de tal faz trabalho de cura. Não é eles, é Cristo. Ou você está simplesmente buscando a Cristo, ou você vai se enganar. Porque você vai chegar e vai ser enganado. Falaram que o Senhor cura. Eu mesmo. Querido, você pode esperar que ali tem o diabo. Porque o diabo que é enganador. Ele que é o mentiroso. Ele que fala simplesmente que ele pode fazer as coisas. Ele não pode fazer nada. Ele não criou, nunca criará e jamais inventará algo nesse mundo. Que ele é só copiador. Ele é um xerox das coisas. O que é feito aqui é feito lá. Querido, é o mesmo diabo lá de que estava atormentando Jesus Cristo, é o mesmo diabo de hoje. Ele não mudou, é o mesmo, idêntico. Ele não mudou. É a mesma maneira de agir até hoje, é a mesma maneira de agir. E as pessoas às vezes
É a mesma coisa. Muda o gramado. Às vezes pintam um gramado de amarelo, outra vez de verde, outra vez de cor de rosa, só para você ser atraído. Mas é o mesmo terreno que ele vai usar. Em prostituição, contendas, murmuração, simplesmente falar palavras ruins. É sempre as mesmas coisas que ele faz. Ele não muda, ele não tem sabedoria para fazer coisas, ele tem força. Mas o nosso Deus, pelo nome de Jesus Cristo, tem poder. Ele tem que se submeter às ordens do nosso Deus, porque ele chega nas barbas de Deus e ele tem que simplesmente ser submetido ao que Deus quer, não é do jeito que ele quer. Agora nós que estamos aqui no meio das coisas acontecendo no mundo espiritual de Deus, mundo espiritual do nosso adversário, o que nós sofremos é com a tentação que chama os nossos olhos. É isso que nos mata, é isso que nos absorve no mundo espiritual, é os nossos olhos que matam as nossas atitudes. Porque se nós acreditarmos verdadeiramente em Cristo, como o que Ele deu a graça para nós, Ele nos liberta, Ele nos dá a direção do que nós devemos fazer. Aí começa tudo a acontecer conforme Deus quer. O plano de Deus é perfeito. Não tem falhas, não tem como falar que o plano dele não dá certo. Tudo o que está escrito, se você cumprir a palavra de Deus, a tua vida vai ser próspera, a tua vida vai ser abençoada, a tua vida vai estar simplesmente nas mãos de Deus, porque Ele vai cuidar, Ele vai te orientar, Ele vai te dar aquilo que é necessário. Mas quando nós queremos que os nossos olhos sejam maiores, nós caímos no pecado. Aí voltamos. Aí nós aceitamos Cristo, mas aceitamos também as coisas do nosso adversário. Aí você fica lá e cá. Aí vem a onda do mar e empurra você, né? Vem para o Tiago. Aí vem para a areia de novo. Aí você vai indo para lá e para cá. Para lá e para cá. Aí as coisas não dão certo. As coisas às vezes dão certo por um tempo, mas chega lá na frente, ele fala, enjoei, vou deixar ele sofrer um pouco. Aí puxa ela de novo. Aí você começa a nadar de novo no raso lá. Eu estou cansado, e não tenho mais jeito, e não tenho mais isso, e não tenho mais aquilo, querido. É a mesma onda sempre. Ele vai dando corda, e chega lá na frente. Eu vivi isso muito tempo. Aí as coisas é acreditar em Cristo. Eles falam, não tem jeito, é só o Senhor. Aí Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Aí nós precisamos acreditar no que é o impossível. O impossível é difícil demais de acontecer. Para nós, que temos a nossa mente do tamanho de uma noz. Às vezes a nossa mente é do tamanho de uma noz. Não entendemos o que pode acontecer. E Deus, Ele abre a nós e fala, o milagre está aí dentro. Aí você fala, puxa vida, eu sabia, não fiz por quê? Porque você não pediu para Deus. Aí você pede para Deus, Deus faz. Aí você fala assim, nossa, quanto eu sou orelhudo, né? Aí a gente começa a falar assim, mas é só pedir para Deus. Aí nós passamos por problemas, aí os problemas começam a consumir a nossa paz. Aí Deus não opera na tribulação. Na nossa ansiedade, não é isso? No verso que você fala bastante. Que Deus não opera na tribulação, no nervo, na condição que você está nervoso. Deus não opera. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É justamente isso. Está escrito lá, você viu que minha Bíblia ali fica do lado. Na ira não se opera a justiça de Deus. Aí nós ficamos nervosos e é isso que Ele quer, querido. Aí hoje eu estava falando com o meu pastor. Falei, pastor, glória a Deus, pastor, eu coloquei a porta lá. Aí a minha voz não vai ultrapassar mais a rua. Ele falou, você pode esperar que é o mesmo diabo que vai tentar coisa lá de qualquer jeito. Ele não vai se contentar. Seja uma hora, seja outra, vai acontecer.
Porque não é ele. Não tem nada contra ele. É espiritual a coisa. Quando ele ficar nervoso lá, você pode orar, porque vai manifestar alguma coisa. A briga nossa não é contra a carne, querido. Não é. Eu amo em Cristo Jesus. Aqui, muito mais. Eu amo em Cristo Jesus, mas a briga nossa é espiritual. Tem que orar, tem que quebrar essa maldição que tem em nossas vidas, que é contra nós, porque nós estamos no caminho certo. Muitas vezes você fala assim, ninguém olha mais para mim, ninguém mais liga para mim. Querido, você está indo na contramão. Imagine você, não sei se tu não conhece a Paulista em São Paulo, você entrar na Paulista na contramão. É lá que você está, naquele monte de carro vindo em cima de você, apertando em moto, buzinando. Você está indo na contramão daquele lugar. Quando você aceita Cristo, você está contra o mundo. O mundo vai tentar te esfolar, vai tentar te arrancar do lugar que você está. Vai falar, viu, vira aí, meu, você está no lugar errado, vai para frente, você vem vindo para trás. É assim que nós vivemos em Cristo. Aí você deve olhar para o alto e falar assim, eu creio nesse, que Ele vai me sustentar, o meu Senhor vai me sustentar, mesmo que eu estou vendo que eu estou indo na contramão, mas eu estou indo no caminho certo. E o Senhor vai me levar a essa salvação, vai me dar realmente alegria, porque eu acredito nele, a minha fé. E Ele que vai te dar a você o melhor do dia. Porque quando você começa a viver, as palavras começam a ecoar, o Espírito Santo começa a falar, você começa a sentir um cheiro agradável, você começa a ser o sacerdócio santo, você começa a ter a unção do Espírito na sua vida, as pessoas chegam perto de você, você fala como é bom falar com você, como você está sendo um canal de bênção na minha vida, eu precisava escutar o que você falou duro, mas você falou certo, eu precisava escutar isso. Às vezes as pessoas estão com os ouvidos tapadinhos, estão com os olhos cegos, mas cegos, e não entendem o que está acontecendo na frente. Você fala de Jesus, a pessoa, quem é Jesus? O quê? Viu um falar aí que é fácil ganhar R$1.000? Como que é? Como que faz para ganhar R$1.000? Abre os olhos. Mas você falou de Jesus, deixa lá. Outra hora eu aprendo isso. Vai chegar o momento certo. E eu falo de novo. Eu tenho que repetir. O Senhor pediu para eu repetir, eu vou repetir. Está escrito. Hoje ainda Ele vai pedir a sua alma. Hoje ainda Ele vai pedir a sua alma. Se você não orar, todo dia Satanás chega e pede a nossa alma a Ele. Se nós não estamos preparados e não há propósito mais de Deus, se há pessoas por aí que simplesmente falam assim, eu não quero nem saber de Jesus, fica negando o Espírito Santo, fica simplesmente falando coisas erradas, ele vai falar, esse não tem mais jeito, pode ir lá pegar ele, leva para o inferno. Aí vai. Aí essas tragédias que acontecem por aí, querido, você acha que é o quê? A pessoa simplesmente não quis saber de nada, sempre foi dada orientação, sempre foi feita as coisas, e depois simplesmente negam Jesus Cristo, falam, não quero nem saber de Jesus Cristo, não vem falar disso para mim, querido, pelo amor de Deus, nunca abra a boca para falar isso, nunca saia da sua boca essa palavra, eu estou falando como exemplo, mas quando você simplesmente falar isso, tem um peso muito forte, muito forte, no mundo espiritual. Aí você começa a ver o sentido da tua vida, porque aí o Senhor pode chegar e falar assim, vai lá, pega ele mesmo, ele não vai glorificar mesmo a minha vida, ele não vai glorificar o meu nome, pode ir lá. Aí ele entrega a sua alma, aí ele vem buscar. Pensa que ele não vem? Vem buscar sim. Por isso que todos os dias, querido, nós precisamos deitar e ter a consciência em Cristo das coisas ruins que nós fazemos, pedir perdão, para que nós possamos, ao deitar, você já imaginou? Todo mundo aqui deita lá perto de meia-noite, né? Meia-noite, 11 horas, meia-noite, 10 horas, né? Mais ou menos esse horário, né? Mas aí Jesus volta aí,
a 1h da madrugada. E você tem pecado. Você fez coisa errada. Aí o busão vermelho encosta lá. Mas só tem esse. Falaram que tinha o azul lá na igreja. Lá. Mas só veio o vermelho. Cadê o azul? Você fica procurando, né? Cadê o azul? Você sai para fora de casa. Oh, mas estou esperando o azul. E ele lá sentadinho lá no... Não vai vir o azul não. Se convença, entra aqui mesmo, que vai ser aqui mesmo que você vai. Não vai ter jeito. O azul furou o pneu pro lado do lado, pode ir pra cá. E você vai ter que entrar. Porque ele está pedindo a tua alma. E às vezes as pessoas não entenderam ainda. Porque só com Cristo, vivendo a palavra de Deus, é o que nós simplesmente precisamos. Vou repetir de novo. Está gravando? Vou repetir de novo. As pessoas que não entendem Cristo, ou vivem Cristo pela metade, ou determinam outras coisas, além da palavra de Deus, além de viver o Evangelho, determina muitas outras coisas além de viver a palavra de Deus, eu entendo que é um suicida. Escutou? Porque não tem valor na vida. Se não vive Cristo, é um suicida. Porque na hora de morrer, vai para onde? Depois não vai ter chance, querido. Basta a vida, basta morrer apenas uma vez. Depois vem o juízo. E se você não tem realmente vida com Cristo, vai te ajuizar. O que você vai chegar? Apresentar para Cristo? Oh, peraí que eu vou descer. Não vai não, querido. Fica aí na filhinha aí. E nós vamos ajuizar você. Aí você não tem mais nada para fazer. Os dias estão se acabando. Os dias estão diminuindo as horas. O rio Eufrates está secando. O povo da Ásia vai vir simplesmente derrubando todos. Está escrito na palavra de Deus. Vai vir multidões em cima de multidões para simplesmente matar, derrubar as nossas vidas. E quem não tiver com Cristo vai ser morto. Mas tenha a certeza que Cristo quer nós perto. Ele quer nos abençoar. Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar felicidade. Às vezes nós falamos assim, mas eu tenho que negar um monte de coisa para estar com Cristo. Não, querido, você não precisa negar nada. Você precisa crer em Cristo, viver o Evangelho e ter a certeza que Ele vai te dar o melhor. Ele vai dar alegria para você. Todos os dias Ele vai te dar alegria. Mas não negue Jesus Cristo. Negue o mundo, mas não negue Jesus Cristo. Se é para fazer as coisas de Deus, faça as coisas de Deus. Faça com zelo, faça com dedicação. Faça o melhor. Porque há muito tempo atrás, nós fazíamos o melhor para o mundo. Mas quando nós conhecemos Cristo, nós vivemos para Cristo. Então faça o melhor para Ele. Ele, na verdade, vai nos ancorar. Ele vai simplesmente nos chamar. Ele tem feito lá uma terra santa, com ouro, com prata, brilhante, esperando nós. Ele está esperando nós. E tenha certeza que nós vamos estar com Ele. Amém? Fique de pé. A banda pode subir agora? O ministério de louvor, me perdoe. Eduardo, deixa eu chamar a banda aqui agora. Jamais agora. Mas os adoradores deveriam estar no altar adorando, né? Isso é verdade, né? Glória a Deus, né? Põe a mão no teu coração. Entendeu? Eu vou fazer uma oração. Uma oração de quebra de maldição. E depois eu vou descer e ungir cada um. Porque a palavra de Deus diz que a mão é para abençoar. A mão não é para tirar demônio.
a mão não é para fazer isso ou fazer aquilo. Se você está com dores, é o nome de Jesus que vai te libertar. Não é a mão de um profeta, porque a mão foi feita para abençoar. E quando a mão toca em nossas mãos, nossas vidas, ela vem trazer a bênção. Ela vem para trazer a maldição. Tenha certeza de que tudo aquilo que foi profetizado na sua vida vai sair. E quando você receber o toque na sua testa, tenha certeza, é Deus tocando na sua vida. Eu vou orar. Depois eu vou descer, eu vou abençoar cada um. Mas eu queria que cada um fizesse um concerto com Deus na vida. Se você fez algum dia algum voto com Deus, trate de se acertar com Deus, porque Deus não aceita voto de tolo. E quando você faz o voto, cumpra-o, ou então nem faça voto nenhum com Deus. Fala, eu sei que eu não vou cumprir, então nem faça. Já peça perdão agora do que você possa ter feito. Fala, Deus, me perdoa porque eu tive um voto e eu não cumpri esse voto. E esse voto não cumprido pode estar trabalhando com a vida. Mas se você fizer um voto com Deus e cumprir, Ele vai cumprir junto a ti. Porque entenda, Deus não é mesquinho. Às vezes nós nem lembramos do voto e Ele não fica lá na tua porta. Você lembra lá que você fez? Você lembra lá que você tinha que fazer isso? Ele não fica fazendo isso. Ele te dá um tempo. Aí aquilo cai no esquecimento. Aí você sabe quem é que lembra? É o nosso adversário. Ah, ele fez um voto lá atrás e não cumpriu. Agora eu vou tomar conta da vida dele, porque ele sabia que não era para fazer isso. Mas se você fez alguma coisa nesse sentido, tenha certeza, se você pedir perdão para Deus, Ele vai ser o grande na sua vida e que vai dar o desenrolar de todas as coisas para que você seja cada vez mais abençoado pelo nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço nessa noite, Pai, que pelo poder do Seu Espírito que está no meio de nós, peço que o Senhor passe fogo, meu Pai, em todas as mandigas, em todas as maldições, em tudo aquilo que foi determinado para poderem serem derrotados, Pai, para não progredirem, para que não tenham mais valia nenhuma nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que quebre toda maldição, toda Maria Burrando, todo tranca-rua, todo Zé Pilinga, toda Maria Padilha que tenta tomar conta da vida das pessoas, sai em nome de Jesus. Nenhuma maldição tomará conta da vida das pessoas, porque o poder do Senhor nesse lugar é imenso, meu Pai, trará bênçãos sem medidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toda dor, toda condição maligna que tem tomado conta do corpo das pessoas, Pai, em nome de Jesus, regenera esse corpo, meu Pai, regenera todo o corpo da planta dos pés até o último fio de cabelo, meu Pai. Vai queimando todo esse mal, vai tirando toda a malignidade dentro da casa, vai tirando tudo o mal que foi tentado colocar dentro de casas, em camas, de casais, meu Pai. Vai quebrando todo esse laço que foi tentado colocar para poder levar para o inferno, Pai, em nome de Jesus. Quebra essas ferramentas que foram forjadas no inferno, meu Pai, para que sejam realmente prósperas, e eles não serão prósperos, Pai. Essas ferramentas
direitos, meu Pai. Traz uma mente sadia perante o Senhor. Que se assim o Senhor quiser, retire esse coração de pedra, meu Pai, e coloque um coração de carne, mas que seja para a sua honra, que seja para a sua glória, e que o poder do seu Espírito esteja em cada um de nós, e que tudo, Pai, que possa ser para a honra, para a glória e poder do Senhor, seja realmente para a exaltação do seu nome. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que nas minhas mãos tenha simplesmente o seu poder, que possa simplesmente o seu anjo estar como está nesse momento, que o anjo do Senhor esteja junto a mim, para poder abençoar cada um, meu Pai, para que possam sentir o seu toque, o amor que o Senhor tem por nossas vidas seja manifestado nessa hora, nesse momento, e que tudo seja a sua verdade no coração de cada um, em nome